Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André e na aula de hoje nós vamos estudar o princípio de Esteve. O princípio de Esteve nos possibilita calcular a pressão exercida por um fluido. Esse princípio está diretamente relacionado com muitas coisas que você já deve ter ouvido falar. Uma delas é a pressão atmosférica. Ele também nos explica como é feita a distribuição de água em uma cidade. E também explica o fato dos mergulhadores terem uma profundidade máxima para atingir com segurança. Sabendo disso, vamos começar a aula. A primeira coisa que nós devemos saber para estudar a pressão hidrostática é que a pressão sofrida por uma pessoa que está na superfície da água é menor do que a pressão sofrida por uma pessoa que está submersa. Isso serve não só para a água, mas para qualquer fluido, seja ele líquido ou gasoso. Isso acontece porque há sobre essa pessoa uma coluna de água, representada em azul mais escuro na figura. Ela está depositando toda a sua força-peso sobre o corpo dessa pessoa. Para simplificar nossa análise, nós vamos desconsiderar a pessoa e considerar que toda essa coluna de água está exercendo uma força sobre uma superfície no fundo da piscina. Nesse caso, nós teremos que lembrar como calcular o peso da água. Lembrando que o peso de um objeto é o produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Nesse caso, é interessante saber a massa da água em função da sua densidade. Lembrando que densidade é igual à massa da substância dividido pelo volume ocupado por ela. Isolando a massa nessa equação, nós temos que a massa de água vai ser igual à sua densidade multiplicada pelo volume ocupado por ela. Substituindo isso na equação, nós teremos que o peso de água será igual à densidade vezes o volume vezes a gravidade. Devemos saber também como calcular o volume da água. Lembrando que temos um paralelepípedo. E nesse caso, para calcular o volume, nós devemos multiplicar a área da base pela sua altura. Substituindo isso na equação, nós temos que o volume de água será igual à área da base multiplicada pela altura da coluna. Então teremos que o peso é igual à densidade da água vezes a área vezes a altura ou profundidade multiplicada pela aceleração da gravidade. Nesse caso, nós temos uma coluna de água exercendo toda a sua força-peso sobre uma superfície, que é uma área no fundo da piscina. Isso gera uma pressão. Lembrando que pressão é a força aplicada por unidade de área. E para calcularmos, devemos dividir a força pela área. Vamos aplicar esse conceito. Nesse caso, o peso é a força aplicada. Então temos que a força é igual à densidade da água vezes a área vezes a altura vezes a gravidade. Dividindo a força pela área, temos a seguinte equação. Em verde temos a força, que é o peso da água. Em azul, a área na qual essa força é aplicada. Perceba que a área está tanto multiplicando quanto dividindo na equação. Podemos ignorá-la. Dessa forma, temos a seguinte equação, onde a pressão hidrostática exercida pela água é igual à sua densidade, multiplicada pela altura da coluna de água, ou a profundidade, multiplicada ainda pela gravidade. Essa equação é conhecida como o princípio de Stevin. Vamos analisar uma situação. Temos uma pessoa submersa em água, cuja densidade é 1000 kg por metro cúbico. Essa pessoa está a 2 metros de profundidade, e a aceleração da gravidade no local é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular a pressão hidrostática exercida pela água sobre essa pessoa. Substituindo os valores na equação, nós temos que a pressão hidrostática será igual a 1000, que é a densidade da água, vezes 2 metros, que é a profundidade, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Fazendo esse cálculo, teremos o seguinte resultado. A pressão hidrostática exercida pela água é igual a 19.600 pascal. Veja que aqui nós ainda não falamos de pressão atmosférica. O planeta Terra é rodeado por uma camada de gases, a qual damos o nome de atmosfera. Todos os objetos, pessoas, plantas e tudo que está na superfície da Terra sofre a ação da pressão atmosférica, que é gerada pelo peso da atmosfera, ou seja, pelo peso de todos os gases atmosféricos que estão ao redor da Terra. A pressão atmosférica, ao nível do mar, é de 101.325 pascal e é simbolizada por P0. Um detalhe importante: não confunda a pressão atmosférica com gravidade. A gravidade é a força de atração gerada pela Terra sobre todos os corpos que estão ao seu redor. É uma atração que ocorre entre todas as massas. A pressão atmosférica é o peso dos gases atmosféricos sobre nós. É como se vivêssemos no fundo de um oceano, porém de gases. É importante destacar também que, próximo ao nível do mar, a pressão é maior.
pois a altura da coluna de gases também é maior, enquanto que regiões com altas altitudes têm uma pressão atmosférica menor. Dessa forma, se nós quisermos saber a pressão total exercida sobre o corpo da pessoa, a qual chamamos de pressão absoluta, devemos não só calcular a pressão hidrostática exercida pela água, mas também somarmos a pressão atmosférica. Dessa forma, vamos somar a pressão atmosférica ao exemplo anterior e descobrir a pressão absoluta exercida sobre o corpo da pessoa. Essa equação é muito importante. Ela representa a pressão total que está agindo sobre o corpo. Perceba que há uma única mudança. A pressão atmosférica está sendo somada à pressão hidrostática. Substituindo os valores na equação, nós temos que a pressão total é 101.325 pascal, que é a pressão atmosférica, sendo somada à pressão hidrostática, 1.000 kg por metro cúbico, a densidade da água, 2 metros, que é a profundidade, e 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade. Fazendo esse cálculo, temos que a pressão absoluta exercida sobre a pessoa é de 120.925 pascal. Uma unidade muito importante que nós devemos saber é a unidade de pressão chamada de milímetros de mercúrio. Ela representa a pressão hidrostática exercida por uma coluna de mercúrio. O mercúrio é um metal muito denso, tendo sua densidade igual a 13,6 kg por litro, mais denso até que o ferro. Desse modo, a pressão atmosférica próxima ao nível do mar é de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Isso significa que uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, menos de 1 metro, exerce a mesma pressão hidrostática que os gases da atmosfera. Em diferentes unidades, podemos dizer que a pressão atmosférica é igual a 101.325 pascal, que é a unidade do Sistema Internacional, 760 milímetros de mercúrio e 1 atm, ou atmosfera. Uma unidade muito importante é o PSI, sendo que a pressão atmosférica é de 14,69 PSI aproximadamente. Você vai ver muito essa unidade quando for calibrar os pneus do seu veículo. Falando nisso, é importante falar em pressão manométrica. Se a pressão dos pneus do seu carro estiver em 35 PSI, significa que a pressão lá dentro está 35 PSI acima da pressão atmosférica. Se você quiser saber a pressão absoluta dos pneus, deve somar os 35 PSI à pressão atmosférica, 14,69. Agora vamos analisar outra situação. Sabendo que uma pessoa, na superfície da água, sofre uma pressão de 1 atm, ou seja, a pressão atmosférica normal, a que profundidade essa pessoa sofreria uma pressão de 2 vezes a pressão atmosférica? Ou seja, a que profundidade a pressão hidrostática se iguala à pressão atmosférica exercida na superfície? Vamos pensar com mais cuidado. A pressão na superfície é 1 atm. Nós queremos saber a que profundidade o corpo da pessoa vai sofrer uma pressão de 2 atm. Dessa forma, temos 1 atm, que é a pressão atmosférica, mais 1 atm, que é a pressão hidrostática exercida pela água, que resultam em 2 atm, que é a pressão total exercida sobre o corpo da pessoa. Dessa forma, temos que calcular apenas a pressão hidrostática, e essa pressão tem que ser igual a 1 atm. 1 atm é igual a 101.325 pascal, que é a unidade do Sistema Internacional, então devemos usar a pressão em pascal e não atm. Substituindo na equação do princípio de Stevin, nós temos que a pressão, 101.325 pascal, é igual a densidade, 1.000 kg por metro cúbico, vezes a altura ou profundidade, que é o que queremos saber, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Multiplicando 9,8 por 1.000, temos 9.800. Passamos ele dividindo 101.325, e assim isolamos a altura. Fazendo esse cálculo, temos o resultado aproximado de 10,34 metros. Isso significa que se você está submerso a aproximadamente 10 metros de profundidade, a água exerce uma pressão sobre você igual à pressão atmosférica. Bom, espero que você tenha entendido um pouco melhor como funciona a pressão exercida por um fluido. Pesquise mais, faça exercícios para aprender melhor. Bons estudos e até a próxima!